Drive Start. O melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto. Tá todo mundo ligado! .5 FM Rádio 3VL. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Muito boa noite, ouvintes da Rádio 3VL. Continuamos com as nossas programações ao vivo. Terça-feira é dia de Direito em Foco. Mais uma super edição do Direito em Foco preparado com muito carinho para todos vocês. Desde já quero agradecer a audiência e para você que deseja participar com a gente através do nosso WhatsApp, tá aí na live, olha só, DDD 31 994 887601, DDD 31 994 887601. E antes da gente começar o programa, antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos para um recadinho aqui do Pedal Gel, para você que deseja contratar o Pedal Gel para sua empresa, olha só. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente,
Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, estamos de volta depois desse recadinho do Pedal Gel. E antes, claro, de apresentar aqui a convidada especial de hoje, a Vanusa Arruda, vamos abordar o tema, vamos falar para o pessoal que está acompanhando o tema de hoje do Direito em Foco, o registro de pessoas jurídicas e os registros de empresas, associações, igrejas e sindicatos em tempo de pandemia. Para apresentar a convidada de hoje, primeiramente, muito boa noite, Isabela Gonçalves. Mais um programa Direito em Foco ao vivo aqui pela Rádio 3VL. Boa noite, Thales. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos internautas. Boa noite aí a doutora Vanusa e o doutor José Geraldo. Muito obrigada, Vanusa, pelo convite e por sua participação aqui conosco. Estamos realmente felizes, viu? Sei que sua agenda é bem lotada e eu tenho certeza que você vai contribuir bastante para o nosso programa. Boa noite, doutor José Geraldo. Mais um programa Direito em Foco, né? Boa noite, Thales. Boa noite, nossa convidada, doutora Vanusa Arruda. Boa noite, doutora Isabela, mais um programa. Vamos iniciar, então? Vamos iniciar. Boa noite aí para a Vanusa Arruda. Seja muito bem-vinda à Rádio 3VL. Boa noite a todos. Uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Isabela o convite. É sempre um prazer poder estar conversando e dividindo um pouquinho esse tema tão importante, né, para todo mundo, que é o registro de pessoas jurídicas. Imagina, a gente que agradece. Vamos lá, pessoal, a doutora Vanusa Arruda, ela é registradora na Serventia de Títulos e Documentos de Ouro Preto, diretora acadêmica da Escola de Registradores do RCD-PJ Brasil, professora e coordenadora na especialização em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arnaldo, né? Disciplina de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O tema de hoje é muito relevante, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas. Pois então, doutora Vanusa, poderia explicar para os nossos ouvintes o que faz o Registro Civil das Pessoas Jurídicas e quais são os serviços que esse cartório presta? O Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ele tem a responsabilidade, tem a função de registrar os atos constitutivos, né, de tornar, de dar constituição às pessoas jurídicas. O direito brasileiro ele tem 3 órgãos de registro. Aliás, só no Brasil existem 3 órgãos de registro. Mas, que são os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, as juntas comerciais e a OAB, no caso das sociedades de advogados, né? No caso do registro civil de pessoas jurídicas, ele fica responsável pelo registro de sociedades simples, EIRELI, sociedade unipessoal, que hoje é a mais nova, né, que existe, que foi criada no direito brasileiro. Só o Brasil não tinha esse tipo de sociedade na América Latina. As associações, sindicatos, partidos políticos, igrejas, então, e fundações privadas. Então, todas essas pessoas jurídicas, elas são registradas, os seus atos constitutivos são registrados, bem como as alterações e, quando é o caso, a extinção também no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Existem no Brasil 3.400 cartórios de títulos e documentos e pessoas jurídicas, que são 2 especialidades distintas, mas que, por lei, eles são anexos, com exceção de 2 capitais, que é Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a lei que criou lá em 1903, anexou títulos e documentos. Então, ao todo, somos 3.400 no Brasil. Ótimo. Com a palavra do doutor José Geraldo. Obrigado, Isabela. Doutor, um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu. É um assunto muito interessante. Nós já abordamos aqui vários assuntos relacionados a cartórios.
praticamente já trabalhamos com todos os cartórios, faltando justamente o de registro de pessoas jurídicas. E as pessoas, na sociedade em geral, têm uma dificuldade em diferenciar qual cartório deve ser registrado a sua pessoa jurídica. As pessoas confundem pessoas jurídicas para fins comerciais, né, ou para fins filantrópicos, né? Então, como que a pessoa, o cidadão comum, pode identificar qual tipo de pessoa jurídica se cadastra ou se registra, na verdade, no cartório de registro de pessoas jurídicas? Quais são as modalidades, quais são os tipos de pessoas jurídicas que podem efetivamente serem registradas nesse tipo de cartório? Sim. Bom, como eu falei, toda entidade que é considerado hoje no Brasil do terceiro setor, associações, sindicatos, fundações privadas e partidos políticos, por lei, só pode ser registrado no registro civil de pessoas jurídicas. Essa confusão ela é muito comum porque o Código Comercial Brasileiro, que é de 1850, ele adotou a chamada teoria portuguesa. E quando o Código Comercial, lá em 1850, ele foi criado, ele não existia ainda nenhum sistema de registro no Brasil. Aí ele criou uma junta, na época chamada junta, para poder registrar as sociedades chamadas comerciais. E a gente tem que lembrar que nessa época no Brasil estava começando o comércio, né? Estava sendo expandido o comércio. Eles se preocuparam somente com as sociedades comerciais. E foi criada essa junta a título temporário até que se criasse um sistema de registro único. Só que como o legislador brasileiro ele é moroso no elaborar essa legislação, só em 1903 foi criado o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, né? Só como já tinha esse período aí que bem extenso, né? De mais de 50 anos, em que já existia a junta comercial, que é a chamada junta comercial, o legislador achou melhor deixar separado. Então, era separado sociedade comercial, junta comercial, sociedade que era chamada civil, no registro civil de pessoas jurídicas. Quando o Código Civil foi alterado em 2002, entrou em vigor em 2002, então aí veio uma teoria que foi adotada pelo Código Civil, chamada teoria italiana, que mudou a forma de fazer essa divisão das sociedades. Então, hoje, para o que registra no Registro Civil de Pessoas Jurídicas são as sociedades simples, que são aquelas sociedades que não têm todos os fatores de produção. Traduzindo num português bem simples, são aquelas sociedades onde os sócios é que administram. Eles decidem o dia a dia. Por exemplo, o pequeno comércio, eu vou dar um exemplo. A minha cidade é uma cidade turística, porém é uma cidade que vive em torno do turismo aqui em Ouro Preto. Então, todo restaurante, toda loja de artesanato, todo bar, toda agência de turismo, quem está à frente, quem decide o que vai ser contratado, se vai ter promoção, se vai contratar funcionário, são os próprios sócios. Por exemplo, uma clínica médica, e os médicos dividem o mesmo espaço e tem ali uma secretária, tem uma faxineira, tem uma pessoa para fazer a contabilidade, mas quem decide o convênio que vai ser feito, quem decide quem contrata, quem entra, quem sai, são os próprios sócios. Essas sociedades são as chamadas sociedades simples. Elas são as registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Para você ter uma ideia, doutor Zé Geraldo, o Sebrae fez uma pesquisa ano passado e chegou à conclusão de que mais de 90% das sociedades brasileiras, elas são micro e pequenas empresas e são responsáveis por quase 70% do emprego do país, dos empregos do país. E essa micro e pequena empresa, a característica dela é justamente a administração ser feita pelos próprios sócios. Então, toda vez que você vê uma sociedade que ela é administrada pelos próprios sócios, mesmo que tenha seus funcionários para auxiliar, mas eles que estão na frente decidindo, aí você vai estar de frente com uma sociedade simples e vai estar sendo registrada no registro civil da sede da comarca onde ela está situada. Além disso, como eu falei antes, as igrejas, partidos políticos, as fundações privadas e os sindicatos. Todos esses
são registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Só um adendo aí, em relação àquele princípio da territorialidade, as pessoas têm uma confusão, né? Elas não sabem direito em qual cartório, em qual comarca, se elas podem registrar na mesma cidade, talvez elas nem sabem que existe cartório na cidade, porque muitas vezes a comarca ela se estende por vários municípios, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, gente. Bom, quando a gente fala comarca, é uma divisão que é feita pelo Tribunal de Justiça, né? Onde o tribunal determina quais municípios vão fazer parte da denominada comarca e qual município vai ter sede, chamada sede da comarca, é onde vai ter um fórum. Então, toda cidade que tem um fórum, ele tem um registro civil de pessoas jurídicas, para ficar fácil de entender. Se você tem um promotor para procurar na sua comarca, na sua cidade, você tem um juiz a quem procurar na sua cidade, então ela é chamada sede de comarca. Nesse caso, sempre vai ter um registro civil de pessoas jurídicas, que é somente um por comarca, por sede de comarca, né? Ótimas explicações. Vou só interrompê-los um pouquinho. Quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes, se alguém quiser tirar dúvidas ou encaminhar, vocês podem participar pelo WhatsApp, pelo número 994887601. Você pode mandar suas perguntas, que a doutora Vanusa irá tirar todas as suas dúvidas. E, dando continuidade, doutora Vanusa, poderia explicar para os nossos ouvintes como é feita a constituição de uma associação e ela é igual a algum outro tipo de pessoa jurídica? Bom, a associação ela é chamada de entidade sem fins econômicos pelo Código Civil, né? E o Código Civil equipara às associações o partido político, que também é denominado sem fim econômico, e as igrejas, que também é classificada pelo Código Civil como uma pessoa jurídica sem fim econômico. Ou seja, é uma pessoa jurídica que ela pode ter dentro dos seus objetivos, algum projeto que gere lucro, mas que ele sempre vai ser revertido para a própria entidade, para a própria pessoa jurídica, para ser reaplicado nos objetivos. Exemplo, algumas igrejas, elas criam escolas, até faculdades. Exemplo, a Faculdade Arnaldo, onde eu sou coordenadora da especialização em Direito Notarial e Registral, né? Só que ela cobra a mensalidade para que os alunos estudem ali, mas todo o dinheiro é revertido para projetos da própria associação. Isso é uma entidade sem fim econômico. Ser sem fim econômico não significa que ela não possa ter um objetivo de lucro, até porque ela tem que se manter, né? Ela tem que ter dinheiro para exercer os seus objetivos, seja educacional, assistencial, cultural, esportivo, ou vários ao mesmo tempo. Algumas associações têm até 3, 4 objetivos ao mesmo tempo. Ela tem que ter uma atividade que gere um valor suficiente para ela poder exercer essa atividade, né? Que ela se propõe a fazer. A associação não pode viver só de verba pública, apesar do Brasil ser um país que tem um volume muito grande de dinheiro público que é destinado para a entidade sem fins econômicos, chamado terceiro setor. Bom, as associações, elas são constituídas a partir do momento que as pessoas que têm interesse em montar uma associação se reúnem numa assembleia e aprovam a constituição, né, dessa associação. Aí eles vão determinar ali o nome da associação, que a associação vai ter, se a associação vai ter alguma sigla. Por exemplo, eu sou membro fundadora do Instituto dos Registradores de Títulos, Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Estado de Minas Gerais. Essa é a denominação, é o nome da associação. Só que é um nome imenso para você ficar falando o tempo todo. Aí foi decidido na Assembleia de Fundação criar a sigla IRTDPJ Minas, para ficar mais fácil de ser adotado. E isso aí tudo tem que ser definido no ato constitutivo. Aí eles vão aprovar, vai ser aprovado também nesse momento, ou num segundo momento, a maioria das associações fazem tudo de uma vez só, o Estatuto Social,
que ele é considerado pelo Código Civil como o ato constitutivo, né, da associação, para que ele seja lido e aprovado nessa Assembleia. Após a aprovação, vai ser levado todo o processo ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Esse estatuto ele vai ser registrado e toda a documentação dessa associação que venha a alterar direta e indiretamente, ela vai ser levada ao cartório sempre para estar sendo averbado. Então, o ato constitutivo, a forma de constituir, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que a associação é a união de 2 ou mais pessoas. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, mas tem associação de 2? Tem. Eu tenho associação de 3 aqui. Passou para 2, aí eles fizeram UPA para conseguir mais um, porque eles não tinham nem suficiente para montar uma diretoria, né? E precisavam manter, que era uma associação estudantil. Eu estou numa cidade que as pessoas têm um espírito associativo muito grande. O volume de associação aqui é muito grande. E é muito importante que as pessoas conheçam e saibam que a associação não é só fundar e tentar receber verba pública ou usar a associação para, por exemplo, se a associação de moradores para ir na prefeitura exigir uma obra, tentar aprovar um projeto. É importante também que as associações elas mantenham a sua documentação em dia, que ela esteja devidamente legalizada. Por exemplo, se no estatuto foi aprovado que o mandato da diretoria vai ser a cada 2 anos, tem que ser feita essa eleição dentro desse período, porque hoje, especialmente em Minas Gerais, os cartórios de Minas Gerais já fazem um serviço de deferimento CNPJ para a Receita Federal. Então, a pessoa já sai do cartório com a constituição da associação registrada e o CNPJ tirado na hora. Ele não precisa sair do cartório e ir na Receita Federal ainda. É um processo que é feito num momento único. Então, depois que a pessoa já leva tudo ao cartório, com 1 hora no máximo, ele já vai, pelo menos aqui no meu, eu consigo manter esse fluxo. Se a documentação está toda correta, a pessoa é atendida já na hora e já sai de lá com a sua associação constituída, né? Já com o CNPJ na mão, e já pode ir num banco abrir uma conta para poder receber, para movimentar algum dinheiro que eles tenham que fazer pagamentos ou receber verba pública, o que seja o objetivo, né, daquela associação que foi criada. Então, desde que esses atos estejam devidamente, sejam levados a cartório sempre no tempo correto, dentro do prazo, e aí o prazo, quem estipula são os próprios associados, através de aprovação no Estatuto Social, essa associação ela vai ter uma chance muito grande de conseguir atingir os seus objetivos. Eu conheço associações que elas tinham uma organização e uma administração tão correta que sempre conseguiu verbas públicas para conseguir aplicar o seu objetivo. E foi através de uma investigação do Ministério Público da comarca, verificou que ela tinha todas as condições de ser transformada numa fundação, que automaticamente passaria a receber uma verba pública fixa, podendo atender um número muito maior de pessoas do que ela atendia até então. Então, é muito importante que as pessoas tenham uma documentação em dia. Aqui na minha comarca, por exemplo, quem é de Minas Gerais já ouviu falar do Carnaval de Ouro Preto, né? Quem nunca veio, já pelo menos ouviu falar. E aqui o movimento de associações em torno do Carnaval é muito grande. Por quê? Porque aqui existe tantas pessoas que trabalham no comércio de vender cerveja na rua, que são organizados em uma associação, como as repúblicas estudantis que recebem pessoas de fora para hospedagem e que precisa ter a associação em dia, porque é fiscalizado pelo Ministério Público e pelo patrimônio, porque é uma cidade histórica que tem que estar com tudo em dia para evitar que tenha um dano também ao patrimônio. Então, é muito importante que a pessoa não só funde a associação, mas também saiba administrá-la, porque é muito comum as pessoas, às vezes, fundar uma associação e só preocupar em legalizar quando ele está com um projeto para ser aprovado ou uma verba para receber, ou o banco para não deixa movimentar mais a conta.
Aí chega no cartório pedindo, pelo amor de Deus, para verificar, às vezes, até 10 anos de falta de regularidade, para em um dia resolver tudo, porque senão ele vai perder uma verba, vai perder um projeto social bacana que ele deixou para a última hora. Bom, da mesma forma que a associação, as igrejas hoje, elas estão regulamentadas pelo Código Civil e elas têm uma constituição semelhante. O ato constitutivo é um estatuto social também, e também tem que ter uma assembleia para a aprovação dessa constituição e da igreja e do seu estatuto, que é a forma como ela vai ser administrada. Houve uma alteração no que diz respeito à igreja na questão de CNPJ. Filial de igreja, desde o início desse ano, que não vá movimentar a parte financeira, que não tenha independência financeira, ela não precisa mais ter CNPJ como antes. O presidente da República, ele editou uma MP que acabou transformando em lei, dizendo que no caso de igreja, desde que a sede seja responsável pela administração financeira, ou seja, todo aquele dízimo que entra, as ofertas que são dadas, elas vão diretamente para a matriz. A filial, ela não faz nenhuma movimentação nem pagamento. Então, essa filial, ela não tem mais CNPJ. As que têm independência financeira, essa sim tem que ter o seu CNPJ próprio para poder fazer a movimentação. E partido político também, ele foi equiparado a uma associação e a forma de constituição dele é semelhante. Partido político, para quem estiver nos assistindo aí, for candidato em um dos pleitos desse ano, que a gente ainda nem sabe quando vai ser, né? Mas o prazo continua sendo o mesmo. Até ano passado, antes de ter alteração na lei eleitoral, o único local que poderia ser registrado, partido político, diretórios, era em Brasília, porque a lei eleitoral determinava que só poderia registrar em Brasília. A partir desse ano, o registro passou a ser na sede do partido, da comarca do partido, no cartório do partido. Por exemplo, se o partido é de Belo Horizonte, ele não vai registrar mais em Brasília, ele vai registrar no cartório Geroliva em Belo Horizonte, entendeu? Então, essas são as pessoas jurídicas que são semelhantes à associação. A fundação, ela tem uma forma diferenciada, porque ela só pode ser constituída por testamento ou por escritura pública. É a única pessoa jurídica que a lei determina que seja somente por um instrumento público, né? Um ato do tabelião de notas. As demais não é opcional entrar ou não, usar o instrumento público ou não. E a fundação, ela é fiscalizada diretamente pelo Ministério Público do Estado. Então, a sua constituição, ela só pode ser levada a registro se ela passar primeiro pelo crivo do Ministério Público, que vai analisar, verificar a viabilidade, porque a fundação, ela tem uma característica da fundação, é que ela tem que ter um patrimônio suficiente para se manter. Não adianta só falar, vamos montar uma fundação. Não, ela tem que ter um patrimônio desde o início, né, que seja suficiente para se manter, e aí o Ministério Público aprovar para então ela poder ser registrada. Assim como algumas alterações na estrutura da fundação, que também depende da fiscalização do Ministério Público. Doutora, eu ia fazer uma pergunta sobre os partidos políticos, mas acho que a senhora já esclareceu tudo. Muito bom. Mas eu tenho algumas perguntas em relação à associação. Qual que é o número mínimo de cargos da associação? Então, assim, um grupo de pessoas querem se unir, formar uma associação, mas precisa do número mínimo de cargos, presidente, vice-presidente. A senhora disse que pode ter até 3 pessoas, já tem, né? Mas qual que é o número de cargos mínimos? As pessoas terem ideia. E existe um limite de cargos? Ou as pessoas podem criar vários cargos na associação? Deixa eu só interromper um minutinho, porque tem a participação dos nossos ouvintes aqui. Sim. Vou estar interrompendo, então eu quero agradecer a participação da Renata Silva Lisboa, que está acompanhando. O Marcos Mineiro Lisboa também, que, né, eles estão falando de excelente tema. Há um interesse grande da sociedade, parabéns aos organizadores. Quero agradecer a participação da Mônica Werneck, a Andréia Chaves, a Ana Clara
está perguntando assim: Sociedade de Advogados, depois de registrada na respectiva seccional da OAB, precisa ser registrada também no RTDPJ? Essa foi uma primeira pergunta. E a segunda, a do Graciano, é um pouco mais... Quer responder primeiro a da Ana Clara? Doutora Vanusa. Bom, tá. Peraí, eu vou na da Ana Clara. A da Ana Clara, não. O único local que é registrado a constituição e alteração e extinção da sociedade advogada é só na OAB. Somente a OAB pode registrar. Inclusive, se chegar ao registro civil de pessoas jurídicas alguma sociedade ou associação, eu já tive até casos de associação que oferecia serviços jurídicos. Aí, nesse caso, a gente teve que indeferir, porque serviços jurídicos, serviços que são exclusivos do advogado, né, previstos no estatuto da OAB, eles só podem ser registrados realmente junto à OAB. Não é necessário fazer um duplo registro. A OAB ela é responsável por todos os registros. Tá? Pode falar, tá? Não, eu ia perguntar se é para responder a do Zé Geraldo. Isso, vai lá. Bom, é sobre partido político. Vamos só retomar. Você faz a pergunta de novo para poder responder, Zé Geraldo, por favor? Não, no partido político ficou bem claro a sua exposição. Em relação a associações, qual seria o limite ou o número mínimo de membros para fazer parte da diretoria da associação? Bom, isso aí vai depender, o número de cargos depende mais do tamanho e da complexidade da administração da associação. Eu conheço a associação que tem 3 cargos, presidente, tesoureiro e secretário, que é essa que eu te falei que tinha só 2, aí o tesoureiro passou a acumular a função de secretário, e eu tenho associações que têm 30 cargos de diretoria, entendeu? Então, isso aí depende da complexidade da associação. Se é uma associação pequena, por exemplo, eu tenho muito aqui associação de bairros e associações de repúblicas, né? Eu tenho associações de blocos de carnaval, DA, CA, associação de formatura. Nesse caso, eu geralmente oriento, como é uma associação pequena, que tem poucos componentes, a ter um número suficiente de cargos para que as pessoas consigam dividir as suas funções. 2 cargos que não pode deixar de ter é presidente e tesoureiro, porque eles têm que assinar os pagamentos, recebimento de verba, tudo em conjunto. A associação não permite que uma pessoa só faça movimentações financeiras, né? Então, o presidente e tesoureiro é obrigado a ter. Agora, tem associação que tem presidente, primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, e por aí vai. Mas aí depende realmente da finalidade da associação e do que cada um está pretendendo fazer em termos de administração e de órgãos internos. Perfeito. Eu acho que o Thales tem comercial agora, não tem, Thales? É isso aí, doutor. Rapidinho, vamos para um breve bloco comercial. Agradecer a participação de todo mundo que está acompanhando pelo Facebook. Também uma audiência muito legal no YouTube, o Kaique, que é lá da comarca de Ribeirão Pires, em São Paulo. Também o Milka Tobias, que é lá do cartório de Novo Oriente, no Ceará. A Ale Brito também, Alexandre Souza Leal. Muitas participações no YouTube para vocês que estão acompanhando. Vamos para um breve bloco comercial e daqui a pouquinho estamos de volta com mais essa edição difíceis em razão da pandemia. Agora sim, né? Coloquei o comercial antes aqui, daqui a pouco a gente está de volta com a continuidade do programa Direito em Foco, que hoje está sensacional. É rapidinho, não saiam daí. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente,
Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Drive Start. O melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto. Tá todo mundo ligado. .5 FM. Rádio 3VL. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Muito bem, estamos de volta do nosso bloco comercial, programa Direito em Foco já acontecendo, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, mais um programa sensacional. O tema abordado hoje diz respeito a registros de pessoas jurídicas e os registros de empresas, associações, igrejas e sindicatos em tempos de pandemia. Vou voltar a bola agora para os nossos convidados, para a Vanusa, que está sempre aí dando um show nos argumentos, e tem mais participação aqui no YouTube. Só mandar um abraço para o pessoal que está participando com a gente também no YouTube, o Wanderson Borges também, o Rona Coluque, Edmar Nascimento, o Rainer também. O Alexandre Souza Leal já deixou uma pergunta aqui. Se vocês quiserem, eu já até faço a pergunta aqui do Alexandre Souza. Pode fazer? Pode ser. Claro. Então tá bom. O Alexandre, ele perguntou o seguinte: o cartório, ele está aceitando reuniões feitas por videoconferência com uso de ferramentas com o WhatsApp Zoom? Um abraço para o Alexandre. Machado está muito bem representado por ele. Está sim, os cartórios já estão aceitando as reuniões por videoconferência, seja qualquer que for o aplicativo que for usado.
é um tema que é bem recente. Desde que começou o isolamento social em março, eu comecei a orientar os meus clientes aqui na minha comarca nesse sentido. Inclusive, uma federação de sindicatos que congrega 340 sindicatos em Minas Gerais, eu auxiliei a montar uma orientação, porque o isolamento social chegou no momento em que muitas associações, sindicatos e os próprios partidos políticos que têm um prazo aí para cumprir, estavam com editais de assembleia já agendados, né, já publicados, com reuniões para acontecer, seja para renovação de mandato, de eleição ou alteração estatutária, e que não puderam mais fazer as reuniões por causa das assembleias, como sempre foi feito, né, de forma presencial, devido à pandemia. Com isso, eu comecei a orientar os meus clientes desde o início a fazer da seguinte forma: assim como a gente está hoje aqui usando o aplicativo e as pessoas estão de fora conversando e dando mandando as suas dúvidas, também as associações, sindicatos, igrejas, as sociedades, né, que têm a previsão nas sociedades limitadas de ter as assembleias, assim como as sociedades anônimas têm, que tem a assembleia de sócios para a deliberação, eles podem fazer de forma virtual, mesmo não tendo no estatuto, porque, primeiro, a gente tem um decreto presidencial de calamidade pública, ou seja, nada está funcionando como deveria atualmente, né? A gente está vivendo um momento atípico na vida da gente. Eu acho que, tirando a Rainha Elizabeth, ninguém passou por isso, né? Então, aquela lá é Highlander, gente, eu adoro. Então, pode fazer, seja por um aplicativo de videoconferência. O maior exemplo de que funciona é que o Congresso Nacional, o Senado Federal, imediatamente começou a aprovar leis através de videoconferência, né? Aí as assembleias estaduais também começaram a fazer o mesmo. As câmaras municipais, a mesma coisa. Antes de entrar no programa aqui, eu estava assistindo a reunião da Câmara aqui da minha comarca, que está acontecendo por videoconferência e sendo transmitida pelo Facebook. Então, dessa forma, todo mundo tem como estar participando. Da mesma forma também, vocês podem fazer uma assembleia por e-mail. Já não é tão fácil de fazer por e-mail. Para o presidente, o secretário da associação vai dar um pouco mais de trabalho, mas para quem não tem acesso a um aplicativo, que hoje praticamente todo mundo tem, né, gente? Hoje em dia ninguém tem celular, tem smartphone. O WhatsApp se adaptou rápido. Hoje você pode fazer uma reunião de WhatsApp com até 50 pessoas, né? E tem outros aplicativos aí que pode ter até mais. Eu participei de uma live que tinha mais de 1.000 pessoas. Eu fiquei impressionada de ver o número de pessoas na sala. Você não consegue nem localizar a pessoa que está mandando um oi para você. Então, é possível sim, só que como dificilmente você vai achar um estatuto que tenha essa previsão, eu em quase 18 anos de cartório, de títulos, documentos e pessoas jurídicas, eu tenho uma única associação que tem previsão de assembleia por e-mail, para vocês terem uma ideia. Apesar da tecnologia ser muito presente na nossa vida, ainda não é muito presente nos atos das pessoas jurídicas. Ainda está até a pandemia, ainda estava naquele velho modelo tradicional, né? Então, como é um momento de exceção, basta que o presidente convoque a Assembleia e no edital, ele diga nesse edital que vai acontecer através de videoconferência ou por e-mail, informar qual vai ser o aplicativo, o horário de início, se possível já informar o link e deixar disponível um telefone e um e-mail de suporte. Porque a gente sabe que muitas pessoas vão ter dificuldades, que nem todo mundo está acostumado com esse e-mail, né? Algumas ferramentas caem no meio da reunião, a pessoa não sabe entrar, então que tenha suporte. Fazendo isso, ele publicando o edital, basta que ele faça a reunião no horário previsto, na ferramenta prevista, né? E aí o presidente fica responsável de lavrar a ata e dizer naquela ata quais foram as pessoas que participaram da reunião, né? Da assembleia. Ele vai colocar o nome de todo mundo e a qualificação. É necessário qualificar. Quem trabalha com associação e sabe que precisa colocar nome completo, CPF,
identidade, profissão, estado civil, endereço, né? Para estar devidamente qualificado. E no momento de votar os tópicos que foram para o qual foi convocada aquela assembleia, por exemplo, eleição de diretoria, né? Aí tem 2 chapas, aí que cada um se manifeste por videoconferência e vá sendo anotado tudo para que vá fazendo a pontuação, né? E faça a apuração correta. E se for por e-mail, então que eles imprimam, devolvam, mandem as chapas já apresentadas e as pessoas respondam àquele e-mail dando um voto dele, se apresentando e dando um voto. É importante que no caso de reunião por e-mail, a pessoa use o próprio e-mail. Porque senão, por exemplo, a Isabela usa o e-mail do Thales. Como que eu vou comprovar que realmente foi ela que votou e não o Thales? Aí não tem como. Mas se a Isabela responder ao e-mail da associação com o próprio e-mail dela, né, que já está cadastrado na associação, tem como o presidente declarar a presença dela na Assembleia e o voto que ela deu. Então, o presidente vai lavrar a ata com o resultado dessa Assembleia e vai levar até o cartório. Onde ele não tenha condições de levar até o cartório, ele pode encaminhar via Central Nacional, que existe uma Central Nacional de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, que dos 3.400 cartórios, já hoje 2.498 estão cadastrados e recebendo documentos via Central, e, inclusive, naqueles atos em que precise colher a assinatura e que não seja possível colher a assinatura presencial, ele pode estar fazendo a assinatura com certificado digital na própria central, que é a central rtdpjbrasil.org.br. Então, nessa central, você, por exemplo, tem lá, o presidente tem que assinar a ata, né? Então, mas ele não tem como assinar presencialmente, ele vai pegar o certificado digital dele, ele coloca lá na central a ata, assina com o certificado digital, a central vai mandar para o cartório responsável por aquela verbação, o cartório vai verificar a assinatura, receber o documento e realizar a verbação normalmente. Da mesma forma, ele pode mandar qualquer ata. Eu falo enviar via central por quê? Porque em muitos locais os cartórios não estão fazendo atendimento presencial. Minas Gerais a gente pode fazer atendimento mediante agendamento. Alguns estados do Brasil não estão podendo fazer esse tipo de atendimento. Então, com isso, o cartório não pode atender, não pode receber o documento físico, ele pode estar digitalizando aquele documento e encaminhando via central. O cartório recebe rapidamente e evita que a pessoa tenha que se deslocar até o cartório. Acontece muito de algumas entidades as pessoas fazerem parte do grupo de risco. Então, o ideal é que ele, nesse momento, não saia de casa. Faça a sua assembleia virtual. Inclusive, é uma campanha que eu faço. Não deixe a sua associação, o seu sindicato, o seu partido político parado, não. Não tem necessidade de parar. Inclusive, muitas entidades, nesse momento de pandemia, estão sendo fundamentais para dar suporte, né? Para todo esse caos que a gente está vivendo. Existem as entidades hospitalares, as Santa Casas, que são entidades sem fins econômicos, né? Que precisa estar com a documentação em dia. Então, tem como fazer e tem como fazer virtualmente e tem como fazer um registro também, sem necessitar ir até o cartório. Você consegue ter tudo na segurança do isolamento da sua casa. Doutora Vanusa, a Fabiana Ferreira, ela está perguntando aqui, no pós-pandemia, poderá ser aceita dessa forma também? Bom, existe um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que já foi aprovado no Congresso e era para ter sido sancionado semana passada, mas o presidente aparentemente não está com muita pressa, que previa exatamente isso que eu comecei a orientar lá no mês, que prevê, aliás, né? É exatamente isso. Mas esse projeto fala que essa condição excepcional, né, de fazer as reuniões por videoconferência, só valeria até outubro de 2020.
Após a pandemia, as entidades que não tenham em seu estatuto esse tipo de assembleia, é só ele fazer uma alteração estatutária inserindo essa modalidade. E, sinceramente, eu acho que isso veio para ficar. É muito raro. Eu fui presidente de associação há 11 anos, quase 12. Eu tive que quase fazer um motim para poder conseguir afastar para ter outros projetos, para levar outros projetos. Então, assim, é muito raro você conseguir um número de pessoas na correria que é o mundo de hoje. É até engraçado falar de correria nesse momento de pandemia, né? A gente nunca, as pessoas estão, antes da pandemia, só corriam, não tinham tempo para nada. Não tinha tempo de reunir com amigos, não tinha tempo de reunir com a família, tinha que correr um trabalho aqui, outro ali, não tinha tempo de participar de assembleia. Porque tem que deixar de fazer uma coisa do dia a dia para participar de uma reunião que é um caso excepcional. Não acontece todo dia. Hoje a gente está em casa. Tem como participar de reunião, sim, mas conferência, e após a pandemia, então, é necessário que faça a adequação do estatuto, porque esse caso é só em caráter excepcional devido à pandemia. Tanto que nos modelos que eu disponibilizo no meu site, eu coloco lá, inclusive, que está sendo feito por conferência em decorrência do momento de exceção, que é a pandemia. Ô, Vanusa, a gente consegue fazer a apresentação sem as crianças, né? Porque às vezes elas fazem parte da apresentação também, né? Ah, não, mas é ótimo. Meu filho, que já participou de vários congressos comigo, ele agora está ficando mais conhecido ainda. Aliás, se quem ouviu um gritinho aí de mamãe, vocês não estranhem não, gente, porque criança é o tempo todo aparecendo. Se os ministros do Supremo estão apresentando os netos nas reuniões do Supremo, você imagina se nós, pobres mortais, não vamos passar por isso, né? Não tem como. Estava conversando, estava dando uma aula dia desses, eu tive que falar assim, gente, desculpa, um momento, o seu jantar está ali, e continuar como se nada tivesse acontecido, né? Com aquela cara de paisagem, porque faz parte do dia a dia. Faz parte de você agora ter tempo para tudo, né? Você está em casa, então a gente está até trabalhando mais, mas sem sair do lugar, né? É verdade. Um parágrafo, porque eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo, né? Em especial para os meus alunos da especialização lá da Faculdade Arnaldo, que está todo mundo lá. Já começou, a professora está lá. Um abraço para todo mundo. A Milka, que é sempre a primeira a entrar aí em todas as minhas lives, tá? Só deixar um olá para todos. Que ótimo. Zé Geraldo, desculpa te interromper. Tem hora que o som atrapalha. Zé Geraldo, vou te interromper um minutinho, só porque tem uma participação do Graciano. Ele tem uma pergunta para a doutora Vanusa, que ele fala o seguinte: de acordo com a professora, 90% das sociedades envolve pequenos negócios e são administrados por seus próprios sócios. Sendo assim, sociedades simples que deveriam ser registradas perante o RCPJ, né? O que é uma verdade. Porém, na prática, esses registros são registrados junto às juntas comerciais. Pode-se dizer que tais sociedades são irregulares? Cabe ao órgão de registro, junta comercial, né, ou cartório de pessoas jurídicas, entrar no mérito se a sociedade tem natureza simples ou empresária? Isso aí é uma dúvida de um participante, tá? Que é o Graciano Pinheiro. Tá. Graciano é lá de São Paulo. Bom, é verdade. Na prática, muitos, principalmente contadores que já têm o hábito de fazer sempre de um jeito só, no momento procurado para abrir uma sociedade, eles não procuram saber se o negócio tem características de uma sociedade simples ou empresária. Querendo ou não, na verdade, seria uma análise jurídica e não fiscal, né? Tanto é que o ato constitutivo de pessoa jurídica, uma coisa que eu acho que é importante dizer, é obrigatório ter o visto de um advogado. E esse visto é justamente porque o legislador entende que quem deveria fazer o ato constitutivo seria um advogado, para fazer essa análise jurídica.
se o objetivo social da sociedade, se ela em qual tipo de sociedade se enquadraria. Mas, na verdade, o Brasil abre um tipo de sociedade só, sociedade limitada, seja empresária ou simples limitada. Dificilmente existe outro tipo. Por quê? Porque, geralmente, quem faz esse ato constitutivo é um contador. E ele faz análise fiscal, ele não faz análise jurídica. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele pega, como ele já tem o hábito de ir à junta comercial, então ele acaba levando essa sociedade à junta comercial. O correto é o órgão de registro analisar juridicamente para saber se é da sua competência ou não. Mas o que acontece? Cartório, a responsabilidade é pessoal, é do registrador. E ele é um profissional do direito. Junta comercial é um órgão do Estado e quem analisa são técnicos, não são juristas, não são pessoas do direito. Então, eles não olham isso e acabam registrando. Poderia entrar no mérito? Caberia uma ação? Eu acho que caberia. Por quê? Caberia o Estado estar fiscalizando isso. E a junta comercial, ela tem uma estrutura muito complexa e cara. A junta comercial de Minas Gerais, na folha de pagamento, chega a quase 20 milhões por mês. Né? No entanto, não tem pessoal capacitado e formado com capacidade jurídica para saber fazer esse tipo de análise. Ou seja, caberia uma ação contra o Estado? Se a gente for fazer uma análise jurídica, sim. Agora, qual é o cliente? Perde. Porque, por exemplo, a sociedade simples ela não está sujeita à lei da falência e recuperação. Aí uma pessoa que tem um restaurante lá na Praça Tiradentes e recebe turista só no final de semana, durante a semana nem para almoçar a gente consegue ir, porque ele não abre, porque o movimento é pouco, um dos membros, ou o marido ou a mulher na cozinha e o outro no caixa e o filho ajudando a atender ali, ele deixa de ter um tratamento de uma micro pequena empresa, às vezes, para ser tratado como um empresário comum, um grupo, uma grande, né? Uma sociedade empresária que tem aí uma característica muito mais complexa. Então, eu acho injusto isso. Na prática, o correto seria que essas pessoas procurassem um advogado que fizesse essa análise jurídica, né? E que essas mais de 90%, e aí não sou eu que estou falando, é uma pesquisa do Sebrae, pode entrar no site do Sebrae de São Paulo, que ela é publicada lá, realmente tem características de sociedade simples, e o correto é que deveria sim estar registrado no registro civil de pessoa jurídica. Doutor Vanusa, Isabela, tem uma participação aqui no nosso WhatsApp. A gente até pede desculpas aí, caso a gente não consiga ler as mensagens, as participações. A gente está ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo site, então são muitas participações. E já são quase 7 horas, né? A pergunta é da Aline, ela falou o seguinte aqui no nosso WhatsApp. Oi, boa noite. Para constituir uma associação, tenho que fazer a publicação do edital de constituição e aprovação em jornal? Não, Aline, não precisa. O Código Civil que entrou em vigor em 2002, ele acabou com essa exigência. Antes de 2002, realmente, tinha que publicar. Todo edital tinha que ser publicado num jornal oficial. Aí o Código Civil simplificou isso. Você tem que publicar esse edital em locais que seja de fácil acesso às pessoas que participam da associação. Se é uma associação de bairro, na mercearia, no supermercado do bairro, na farmácia, no ponto de ônibus, na escola. E você vai levar ao cartório o original desse edital, entendeu? Você vai tirar várias cópias para fixar e o original você vai levar junto com a ata, o estatuto, se for lista de presença, né, com a assinatura de todo mundo em separado, também vai levar isso para o cartório. Mas publicar em jornal, não. Só se você constar no seu estatuto e exigir na publicação. Aí, a partir da aprovação dos estatutos próximos, vai ter que ser exigido. Mas a lei não exige mais, não, tá? Desde 2002 foi abolido. Agora eu passo a palavra ao doutor Zé Geraldo. Nós já estamos terminando o programa, mas eu queria deixar claro a importância do cartório de registro de pessoas jurídicas para a formação dessas sociedades, né, das associações, na verdade. Porque associações são um mecanismo muito interessante de participação civil em que as pessoas se unem em torno de um objetivo. Então, a gente observa, às vezes, né, acontece alguma tragédia, como a tragédia do Matinho,
Então, as famílias se uniram e formaram uma associação para buscar e reivindicar junto à administração pública, ao Poder Legislativo e outras instituições seus direitos, né? Teve a tragédia lá da Báquia, também criou-se uma associação para defender esses interesses, né? Existe uma série de associações ligadas ao meio ambiente, ligadas à proteção da criança, ligadas à proteção da mulher. Então, são pautas importantíssimas da sociedade que apenas a união das pessoas podem reivindicar. E dar uma personalidade jurídica a essas reivindicações fortalece o movimento, né? E fortalece essas teses, essas reivindicações. Então, o cartório ele vem justamente para formalizar isso, para dar fé pública, para dar transparência, legalidade. Então, como todos os outros cartórios, eu sempre falo aqui no programa, todos os cartórios são muito importantes, e também a participação do profissional do direito. Então, é uma coisa que eu sempre falo também, o profissional do direito tem que ser valorizado, e ele está em praticamente todos os atos da sociedade. Nós já conversamos sobre dezenas de assuntos aqui diferentes no programa, e todos os assuntos têm a participação do profissional do direito. Então, é importante não só a atuação do profissional na sociedade, mas também a atuação dos cartórios nas suas diferentes esferas para dar esse caráter de legalidade, publicidade para os atos públicos da vida civil e das pessoas jurídicas também. É o que eu tinha que falar e agradecer enormemente a nossa convidada pelo brilhante programa de hoje. Eu quero agradecer também a participação da doutora Vanusa. As suas explicações foram excelentes. Prova disso foram as inúmeras perguntas e participações de todos os nossos ouvintes e internautas. Espero tê-la conosco novamente. Muito obrigada, tá, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para sempre que precisar. Dividir conhecimento, eu acho que é a melhor forma de adquirir mais conhecimentos, né? Cada caso a gente acaba tendo uma peculiaridade e assim a gente sempre vê, acaba vendo o direito com um viés novo. Eu acho que quem é profissional do direito está sempre querendo ver, aprofundar. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês e sempre que precisar, pode contar comigo. Tá joia. Obrigada. Boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Boa noite a todos, forte abraço, tudo de bom. Ótima noite. Obrigado mais uma vez a Vanusa, engrandeceu mais uma edição do Direito em Foco. Doutor José Geraldo, um abraço. Isabela também, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais edição aí do Direito em Foco aqui na Rádio 3L. E a você que acompanha o programa, muito obrigado pela sua audiência. Você também pode baixar o aplicativo da Rádio 3L para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Forte abraço e que você tenha um excelente resto de terça-feira. Rádio 3L e você na mesma sintonia.